Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu conheci a Nadir, ela já tinha uma filha, a Lorena, e eu recebi as duas de braços abertos. Ela vinha de um casamento abusivo e ainda estava muito machucada. E por isso fiz o possível para curar as suas feridas com todo o meu amor. Na minha casa, eu sempre vi os meus pais se respeitando, um cuidando do outro. Eles transbordavam tanto amor que era maravilhoso estar perto deles. O papai nunca precisou gritar com nenhum de nós. Tudo dele era na conversa, na paciência. Ele tinha o costume de querer entender o que estava acontecendo. Por que tínhamos feito aquilo? Qual era a razão? E se tinha valido a pena? E eu adotei este jeito dele. O meu pai veio de uma família onde as mulheres eram muito valorizadas. E ele transferiu esse ensinamento para mim e para os meus irmãos, Luiz, André e Marcos Paulo. Em casa, a mamãe Débora e a minha irmã Milene eram tratadas com muito carinho. Elas também nos respeitavam e valorizavam. Ninguém era melhor ou mais importante do que o outro. Todos andávamos no mesmo ritmo. E os meus colegas achavam interessante quando vinham em casa e viam como a gente se tratava. E muitos deles até aprenderam a respeitar as suas próprias mães e irmãs, de tanto andar comigo e com os meus irmãos. Inclusive, quando entrei para a família da Nadir, eu estranhei bastante. Lá, eles só falavam gritando, jogando coisas um no outro e de vez em quando a polícia aparecia no quintal por causa das brigas em que se batiam. Olha, eu sempre tentava acalmar as brigas lá na casa da família da Nadir, mas ninguém me ouvia. Eles diziam que eu vivia num mundo em que só eu conhecia porque no deles o negócio era diferente. E que mulher, não tinha vez e nem preferência. E se alguma batesse, levava de volta sem frescura. Com eles era assim, na pancadaria. Sabe, os meus cunhados eram agressivos e violentos. E o impressionante era que as mulheres pareciam gostar daquilo. E eu, como homem, ficava chocado ao ver como elas se humilhavam, imploravam para voltar. E teve uma delas que apanhou de ficar caída na rua. E quando se levantou, ao invés de ir na delegacia fazer um BO, não, foi se deitar do lado do Rogério. E no dia seguinte, os dois saíram de mãos dadas como se nada tivesse acontecido. E por isso, eu evitava ir muito na casa dos meus sogros porque achava o ambiente muito tenso, principalmente no final de semana, que eles se reuniam para beber e ali eu já sabia que até o final da noite a polícia iria aparecer, porque o pau ia quebrar. E olha como é a vida da gente. Eu sempre fui um cara tranquilo, de boa. Além de me apaixonar pela Nadir, eu também me comovi com a história dela e jurei protegê-las, para que ninguém as magoasse ou machucasse. Sabe, eu virei um maridão, um paizão. No entanto, a Lorena, por ter vindo tão pequena para minha vida, começou a me chamar de papai. E aquela garota para mim se tornou tudo. Eu fazia por ela o possível e o impossível. E ela era uma criança agradecida e quando eu dizia que não podia comprar algo que ela me pediu naquele momento, ela entendia. E quando vi que a Lorena estava interessada em aprender, comecei a ensinar ela tudo o que aprendi em casa.
respeitar os mais velhos, ter empatia, responsabilidade e tudo o que eu achava importante. E não é que a Lorena acabou ficando bem parecida comigo? A Nadir, com o tempo, começou a demonstrar um outro lado que eu não conhecia. Ela, assim como os irmãos, começou a beber e a caçar briga entre eles mesmos. Sabe, hoje eu dou até risada ao lembrar, mas naquele dia foi uma verdadeira choradeira. A minha sogra, com muito esforço, conseguiu fazer uma vaquinha para fazer o bolo de aniversário do meu sogro, que completaria 65 anos. Era uma festa cheia de alegria, churrasco e bebida à vontade. E a dona Zélia, para evitar qualquer contratempo com as crianças, ficou de plantão ao lado do bolo. No entanto, de repente, a minha esposa e a minha cunhada se agarraram pelos cabelos, totalmente embriagadas, brigando por bobagens. E mesmo com todos os cuidados da dona Zélia, não teve jeito. As duas acabaram derrubando o bolo. E a minha sogra se sentou em uma cadeira e disparou a chorar, porque aquele era o primeiro ano que ela conseguiu comprar um bolo para o meu sogro e eu senti até dó, mas o estrago já estava feito. E as duas só se largaram quando o meu sogro encheu um balde de água e jogou nelas. E no dia seguinte, quando eu fui conversar com a Nadir, ela me pediu para cuidar da minha vida e parar de querer dar lição de moral. E disse que ela já tinha nascido assim e iria morrer assim. E foi aí que eu retruquei, porque ela vivia dizendo que não gostava da conduta dos irmãos, de estar lá na casa da mãe, no meio da bagunça. E agora estava indo contra o que tinha dito. Então eu queria saber quem era ela de verdade. E a Nadir me respondeu que ela era aquela e que não gostava de ninguém, buzinando em sua orelha. E eu fiquei até surpreso. Tentei conversar com a minha esposa várias vezes e pedi para ela não beber tanto, porque ela tinha uma filha e os filhos observavam tudo o que fazíamos. Mas a Nadir não dava importância para minhas palavras e uma vez ela veio para cima de mim. Tentou me bater, me arranhar, puxar o meu cabelo. E eu me defendi e deixei claro que não batia em mulher, mas também não apanhava. E ela foi chorando para a casa dos pais. E horas depois apareceu ela e os irmãos para me agredir. E eles só não me agrediram porque o meu sogro chegou logo em seguida e deu um grito bem alto e colocou todo mundo para correr. E depois disso, eu cheguei à conclusão que a Nadir não era mulher para mim. Eu tinha os meus valores e princípios e nunca aceitaria menos do que a vida tinha para me oferecer. E aguardei o momento oportuno para ter essa conversa sincera com a minha esposa. E ela disse que tudo bem, que já estava acostumada com homens ingratos e não precisava de mim, para nada, e que eu pudesse sair a hora que eu bem quisesse. Então eu peguei as minhas coisas e voltei para a casa dos meus pais. A minha mãe não aceitou que eu fosse para outro lugar, senão para nossa casa. E sabe, quem mais sofreu com a nossa separação foi a Lorena. Ela adoeceu e eu fui até lá para conversar. E quando cheguei, a Lorena me abraçou apertado, implorando para eu não ir embora. E eu tive que explicar com cuidado que eu e a sua mãe não estávamos mais juntos. E desesperada, ela correu para o quarto, colocou 2 bonecas e um vestido na mochila e começou a gritar pela casa que queria ficar comigo, com o papai. Mas a Nadir deu 2 berros e mandou ela ir para o quarto.
e me pediu para não aparecer mais porque eu só sabia causar. E agora nem a filha dela a respeitava mais. Eu e a Nadir nunca chegamos a nos casar oficialmente, porque ela não quis, e por isso a nossa separação foi apenas cada um seguir o seu caminho. No entanto, toda a semana a Lorena me ligava perguntando quando eu iria buscá-la para passar um final de semana comigo. Infelizmente, como eu não tinha permissão da Nadir para fazer aquilo, eu sempre prometia que seria no próximo final de semana. E num sábado à tarde, a Nadir apareceu em casa para conversar comigo. Ela pediu para eu não abandonar a Lorena e enfatizou que a menina precisava de um pai. A Nadir perguntou se eu estava disposto a dividir com ela aquela responsabilidade. E eu topei. Afinal, a Lorena, para mim, era uma filha. E assim, a Lorena começou a vir para casa a cada 15 dias. Depois, todo final de semana, até que chegou um momento em que ela passou a ficar aqui direto. A minha mãe amava a neta correndo pela casa. E como a Nadir gostava da sua liberdade, ela apenas ligava para perguntar como estavam as coisas e nunca pedia para Lorena voltar para casa. E tudo ficou na minha responsabilidade, até para levá-la no pediatra. Bom, a minha ex se envolveu com outro homem e foi morar com ele. E esse era exatamente do jeito que ela gostava, bem parecido com os irmãos. Se é que me entende. E eu comecei a namorar a Sheila, a minha vizinha. E olha que coisa, morando na mesma rua há anos. Eu só reparei nela de verdade quando eu estava lavando o carro sem camisa. E ela passou e brincou dizendo: "Ah, lá em casa, hein?" E quando a Sheila sorriu para mim, foi como se o Cupido tivesse me acertado em cheio. E eu gamei. Me casei com a Sheila e ela recebeu a Lorena como filha e juntos a criamos. Além da Lorena, tivemos a Sofia e o Tiago. Lorena se tornou uma jovem extremamente responsável, batalhadora e dedicada à família e está terminando o curso de Direito e planejando se casar no próximo ano.